Olá, minha gente querida, tudo bem? Eu sou Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Neste canal eu falo sobre diversos temas metafísicos, mas sem vínculo com nenhuma religião específica, dentro daquilo que eu chamo de uma espiritualidade unificada, aquela que bebe nas fontes das mais diversas tradições espirituais, buscando a essência de todas elas, os ensinamentos comuns a que também podemos chamar filosofia ou sabedoria perene. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que interessa muito a todos nós, a felicidade. O fato de que todos nós desejamos evitar o sofrimento e ter felicidade nas nossas vidas não é um segredo. Este é um fato natural, intuitivo e instintivo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que é tão difícil ser feliz? Nos Vedas, os antiquíssimos livros sagrados do hinduísmo, nós encontramos um texto que se chama Ananda Mimamsa. Literalmente isso significa análise da felicidade. A parte inicial desse tratado, que foi escrito há 4.500 anos, demonstra como aqui no nosso mundo da dualidade, da manifestação, é bem difícil ser feliz. E sabe por quê? Segundo esse texto, para a gente conseguir pensar em felicidade, a gente tem que partir de algum parâmetro, certo? De alguma unidade de medida. E por quê? Porque para analisar alguma coisa, até algo tão abstrato quanto a felicidade, a gente precisa medi-la de alguma maneira. Então, esse texto questiona: quais são as condições nesta vida, nesse mundo que a gente conhece, que podem deixar uma pessoa no máximo, no auge da felicidade? Para responder, vamos então imaginar um ser humano ideal, o mais feliz dos seres humanos. Como ele ou ela seria? Primeiro, segundo Ananda Mimamsa, que é esse texto védico, essa pessoa teria que ser necessariamente jovem. Desculpem aí os mais velhos, inclusive eu, né? Mas eles já começam em desvantagem nessa análise. E por quê? Porque sejamos francos, minha gente, quando nós somos mais jovens, nós somos mais belos, mais vigorosos, os nossos corpos se curam mais rápido e nós temos uma visão mais leve da vida. Por quê? Porque nós ainda temos provavelmente muito futuro pela frente. Juventude, então, é muito bem-vinda para ser feliz. Tá ruim para mim, né, que já estou mais velho. O segundo ponto que contribui para a felicidade é ser uma pessoa boa. Olha só que legal. É ser uma pessoa honesta, nobre, portanto, uma pessoa de valor. E por quê? Porque essa pessoa vive com a consciência tranquila. Ela vive com a satisfação de espalhar felicidade para os outros. Nada mal, não é? Além disso, é preciso que essa pessoa ideal seja educada, não ignorante. E por quê? Porque a sabedoria, o conhecimento, traz prazer intelectual, traz segurança, traz felicidade. Nós já temos então até aqui um homem ou uma mulher forte, saudável, bom ou boa e culto ou culta. Outra característica importante para que essa pessoa seja o mais feliz possível, qual é? Claro, lógico, muita grana. Isso deve ser o ideal, não é mesmo? Ser muito rico, não só um pouco rico, mas incrivelmente rico. E sabe por quê? Pelo seguinte: esse jovem ou essa jovem, saudável, bem educado, poderia passar a vida inteira lutando para ganhar riqueza e depois ela ou ele poderia perdê-la, fazendo maus negócios, por exemplo. E aí, adeus felicidade. Então, é importante que esse ser ideal que nós estamos criando aqui seja muito rico, muito poderoso. Finalmente, para garantir, ele ou ela também deve ter muita sorte. Sorte para quê? Para evitar todo tipo de tragédia, de doença, de perda. Tá difícil, né? Mas essa seria a felicidade ideal deste mundo.
Ah, nós não podemos esquecer algo muito importante. Esse jovem ou essa jovem incrível tem que amar e ser correspondido ou correspondida. Tem que ser muito amado ou amada pela pessoa que ele ou ela ame, para só assim poder ser perfeitamente feliz. Enfim, minha gente, essa seria a nossa medida de felicidade mundana máxima, a felicidade mais alta que um ser humano pode conceber. Você já deve ter percebido que nós temos problemas aqui, não é verdade? E qual é o maior problema? É que essa felicidade que nós idealizamos é simplesmente impossível de se obter. Por quê? Porque talvez em toda uma geração humana você encontre uma ou duas pessoas que consigam corresponder em parte a essa descrição ou a vários pontos dela. Mas o que acontece? Vão corresponder a essa descrição só momentaneamente. Porque todas as qualidades que nós comentamos aqui têm em comum o quê? Elas são passageiras, elas são mutáveis. Só para dar um exemplo, ninguém consegue ser jovem e saudável para sempre. A gente acaba ficando doente, acaba envelhecendo, não é mesmo? Faz parte da vida. E aí já era a tal da felicidade ideal. Se é assim, e aí vem a conclusão deste texto dos Vedas, a felicidade real, a felicidade verdadeira, não pode estar nas coisas materiais, não pode estar no mundo mutável e impermanente. Deve existir algum jeito de se obter uma felicidade que seja maior, que seja mais segura, que esteja além das aparências externas e dos prazeres dos sentidos. E aí, minha gente querida, entra o quê? A religião. Todas as religiões e todos os caminhos espirituais têm como objetivo maior o quê? A cessação do sofrimento e a conquista, então, da felicidade. Mas antes da gente entrar nesse campo da espiritualidade, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre ciência. E por quê? Porque existe um ponto de vista sobre esse assunto que vem da ciência. A questão da felicidade é muito importante para a ciência e para a psicologia. A psiquiatria tem um campo de pesquisa vasto que busca o quê? Remédios, drogas capazes de nos manter felizes e equilibrados. Hoje em dia os ansiolíticos e os antidepressivos estão entre os remédios mais vendidos e mais lucrativos do mundo. Agora, cá entre nós, a pílula da felicidade perfeita é algo totalmente impossível. E sabe por quê? Porque os impedimentos seguem sendo os mesmos. E quais são os impedimentos? Transitoriedade, impermanência, doença e morte. Eles seguem presentes, atrapalhando tanto a felicidade natural quanto a felicidade química. Então não adianta. Não vai existir nenhum Prozac que possa resolver a questão. Não é por aí, minha gente. Enquanto isso, a psicologia faz o que pode para entender o funcionamento da felicidade na nossa psique. Tem uma linha nova de psicologia que surgiu nos Estados Unidos há pouco tempo, pouco mais de 20 anos. É o trabalho de um cientista, de um psicólogo, chamado Martin Seligman. Esse cientista, Seligman, criou essa linha de psicologia que se chama psicologia positiva. É muito interessante. O principal campo de estudo dessa linha de psicologia é a felicidade humana. E a grande questão que ela busca responder é o que torna as pessoas felizes ou mais felizes. Em geral, a psicologia e a psiquiatria só se preocupam com o quê? Com a infelicidade, com o doente, com quem está sofrendo, em depressão, por exemplo. Buscando então o quê? Tratamentos paliativos, remédios, tratamentos psicológicos e também medicamentosos para esses doentes. A ideia inovadora dessa psicologia positiva é focalizar nos aspectos positivos da nossa psique, buscando caminhos para reforçá-los através de terapia e através de palestras. É algo bem parecido com a medicina esportiva, por sinal.
A medicina esportiva não serve só para cuidar de contusões, mas também para prescrever práticas, séries de exercícios que fortalecem os atletas, que os tornam mais ágeis, inclusive mais confiantes para enfrentar as competições. Segundo esse cientista, Martin Seligman, a felicidade, e olhem só que coisa de cientista, a felicidade pode ser expressa por uma equação matemática que envolve 3 fatores. Os fatores são prazer, que ele chama de P, engajamento, que ele chama de E significado, que ele chama de S. Então, F, felicidade, é igual a P, prazer, mais E, engajamento, mais S, significado. F igual a P mais E mais S. É isso. Prazer, engajamento e significado é a equação da felicidade. Esses fatores que compõem a equação precisam ser analisados em separado. Por quê? Porque pode acontecer da pessoa buscar a felicidade só em um deles, só no primeiro, por exemplo, ou então em 2, e não em todos. Uma atitude muito comum entre as pessoas é buscar a felicidade só no primeiro fator, que é o fator P, o fator prazer. A pessoa quer se sentir mais feliz, não é? Então ela busca algo que lhe dá prazer, prazer físico, prazer rápido. Por exemplo, ela come um doce que ela gosta muito, uma taça de sorvete, uma fatia de bolo. Ou então ela sai com amigos, ou ela assiste um filme. Quer dizer, ela busca o prazer dos sentidos. Minha gente, é claro que está tudo certo em ter prazer. Mas por que é um erro acreditar que só ele vai ser suficiente para nos fazer felizes? A primeira razão, que nós já comentamos, é que o prazer é sempre transitório. Ele é sempre efêmero, momentâneo, passageiro. Todo tipo de prazer conhecido pela humanidade traz emoções positivas, mas só por um tempo. O doce, para dar um exemplo, ele dá muito prazer, não é verdade? No primeiro pedaço. Mas se você come 2 pedaços, já não dá tanto prazer assim, não é? 3 pedaços, menos prazer ainda. Aí quando você chega a 5 pedaços, já virou tortura, não virou? Aquilo te traz problemas, te traz indigestão, só para começar. Percebe então que a mesma fatia de bolo, a mesma coisa, o mesmo objeto, te dá prazer no momento, mas já não te dá mais prazer depois de um tempo. Em vez de querer mais uma fatia de bolo, você vai querer buscar prazer então em alguma outra fonte. Bebendo um bom vinho, por exemplo, mas aí acontece o quê? A mesma coisa. Logo você fica saciado de vinho. Ou pior, você vai passar da conta e vai encarar uma bela de uma ressaca no dia seguinte. Então, minha gente, novos estímulos terão que ser buscados. Você terá que ir atrás de novos prazeres. E isso cria um círculo vicioso. É que o prazer, o primeiro fator da equação que esse psicólogo criou, traz satisfação momentânea, mas não é capaz de proporcionar a verdadeira felicidade. A felicidade que ele traz é temporária, é sempre acompanhada de problemas que decorrem de possíveis excessos. Então, muito doce, muito sexo, muita festa, muitos estímulos que não preenchem o vazio interior e causam consequências, via de regra, dolorosas. Bom, a pesquisa da psicologia positiva afirma então que nós podemos encontrar muito mais felicidade no segundo fator, que é o fator engajamento. Engajamento significa que você se sente absorvido por alguma atividade. Podem ser os seus estudos, pode ser um trabalho que você goste de exercer, pode ser um hobby, pode ser um esporte. Vejam que há uma grande diferença entre o prazer de um passatempo passivo, como por exemplo assistir televisão, e o engajamento de uma atividade ativa que te desafia, que te absorve. Então, por exemplo, praticar um esporte, jogar um jogo qualquer com os amigos, é algo ativo. Você fica envolvido, concentrado, você dedica atenção, esforço. Jogar capoeira, fazer uma aula de yoga, fazer exercício na academia, ter uma aula de algum instrumento musical, enfim.
Segundo a pesquisa, esse tipo de atividade traz mais felicidade do que simplesmente assistir a um jogo na televisão, que traria só o prazer. Então, prazer mais engajamento já traz mais satisfação, mais felicidade. O que a pesquisa aponta então é que é importante a gente buscar algum tipo de engajamento na vida. Algo que envolva esforço e desafio para nos sentirmos mais felizes. Quando nós estudamos ou trabalhamos em áreas que a gente gosta, o engajamento pode trazer bastante satisfação. Mas, minha gente, o engajamento também tem seus problemas. Suponhamos que você deteste o que você está estudando, mas você precisa estudar porque tem uma prova. Ou então você detesta um determinado trabalho, detesta o seu emprego. Você não gosta da equipe, você não gosta do seu chefe. O que acontece? Nesse caso, em vez de satisfação, a dedicação só vai trazer o contrário. Só vai trazer insatisfação e tristeza. Nada pior do que se esforçar por algo que não te traz satisfação. Engajamento, então, não é algo que funciona sempre. A psicologia positiva afirma, então, gente, que há um terceiro fator que garante com mais certeza a nossa felicidade. Trata-se do significado. Ou então, propósito. As pessoas que têm um propósito na vida, que realizam algo sentindo que aquilo tem um significado, essas são mais felizes. Vamos tentar entender melhor o que é isso. O diferencial do significado é que ele possui uma característica não egoísta. Quando a pessoa só pensa nela mesma, no seu ego, no seu eu inferior, ela está no plano do quê? Do prazer. O mundo está aí para satisfazer os seus desejos e vontades. No plano do engajamento, ainda há uma parcela muito grande de ego envolvida. Mas a pessoa já interage com os outros. Ela faz algo junto com os outros, em prol de algo coletivo. Ela está então absorvida, desafiada, mas o engajamento envolve parceiros, envolve chefe, colegas, companheiros de time, no caso do esporte, e assim por diante. O engajamento, portanto, já é mais amplo, mais socializador. Já no caso do significado ou propósito, isso se amplia ainda mais. Existe uma intenção principal em prol do quê? Do bem comum, dos outros, da comunidade, do mundo. Mesmo no caso de um trabalho solitário, de um cientista ou de um artista, por exemplo. O cientista pode estar trabalhando em busca da cura de uma doença ou em busca de um procedimento cirúrgico mais eficaz para tratar alguma doença. Algo que vai trazer benefícios para todos, portanto, embora seja um trabalho solitário. É um trabalho, então, que tem muito significado, muito propósito. O artista pode estar tentando expressar na sua arte uma visão sobre o mundo, sobre a vida. Mas o que ele pretende em última instância é tocar as pessoas, modificar as pessoas, entretê-las, comovê-las, fazê-las pensar, fazer com que se transformem. Neste plano, o que acontece? A pessoa começa a agir para trazer felicidade não só para ela mesma, mas para a comunidade, para todo mundo. Muitas pessoas não têm esse fator de significado, de propósito nas suas vidas. E elas vivem perseguindo só o primeiro fator, que é o prazer, ou um pouco do segundo, que é o engajamento. Quando é assim, o que a psicologia positiva recomenda é que essas pessoas busquem os componentes que faltam. Se falta engajamento, procure atividades que tenham engajamento. Se falta significado, procure atividades que tenham significado não egóico. Isso, sem dúvida, vai tornar sua vida melhor, mais feliz. É muito interessante, não é? Faz bastante sentido. Esse psicólogo, Martin Seligman, fez um teste, por sinal, com uma classe de ensino médio, com adolescentes. Num dia, ele levou o grupo de adolescentes ao cinema. Aí eles adoraram ir ao filme juntos, curtiram o passeio, aquela coisa de grupo de adolescentes que gosta de um bom programa. Mas aí no dia seguinte, esse cientista levou o mesmo grupo
para uma atividade de assistência social. Eles foram a uma escola de crianças pequenas carentes. Doaram roupas, brinquedos e passaram o dia brincando com essas crianças. Muito bem, 6 meses depois, esse cientista voltou à mesma escola e pediu para os adolescentes darem notas para as atividades que eles tinham feito 6 meses antes. E aí vem algo muito interessante. A ida para o cinema com os amigos foi algo prazeroso, sem dúvida. Havia engajamento nela também. Eles estavam juntos, afinal, foi uma atividade coletiva. Mas 6 meses depois, muitos não lembravam de detalhes daquele dia. Muitos não se lembravam nem mesmo do nome do filme. A felicidade aconteceu naquele momento, mas depois de um tempo, a experiência já não tinha muito valor. Já quanto à excursão, a lembrança era muito mais vívida. Foi algo que marcou aqueles adolescentes. A felicidade por ter participado daquela atividade com as crianças carentes permanecia presente ali, mesmo 6 meses depois. Prova, portanto, de que o significado e o propósito não egoístas são componentes fundamentais para uma felicidade mais profunda, mais verdadeira. Muito bonito, não é? É muito interessante essa pesquisa. A descoberta de que o propósito não egoísta, a preocupação com o bem comum, traz uma felicidade muito maior. Isso traz como conclusão que nós temos muito mais satisfação ao compartilhar do que quando temos algo só para nós. Que a gente é muito mais feliz quando os outros são felizes junto. Infelizmente, minha gente querida, muitas pessoas ainda estão num grau bastante atrasado de evolução espiritual e de consciência. A nossa sociedade é baseada em valores negativos já muito arraigados. Competição, por exemplo, meritocracia, estímulo a ser um vencedor, a ser sempre o melhor. O problema desses valores é que, para vencer, a pessoa necessariamente precisa tornar a todos os outros o quê? Perdedores. Para ser o melhor, a pessoa precisa provar o quê? Que os outros são piores do que ela. O próprio funcionamento da nossa sociedade capitalista é fundado em bases assim, onde o egoísmo não só é fortalecido, como muito valorizado. As propagandas que a gente vê na televisão vendem que a felicidade está nos objetos, está no carro de luxo, no equipamento eletrônico, na riqueza, no iPhone, não sei que número que está agora, sei lá, no iPhone 15. Aí se o meu vizinho tiver um iPhone 14, melhor, vai me deixar mais feliz, porque o meu modelo é mais avançado. A estrutura do ensino também incentiva a competição o tempo inteiro e não a valorização dos talentos individuais. Os padrões de beleza torturam aqueles que não se enquadram neles. Há todo um mecanismo cultural que afirma o que é ser feliz e realizado de uma forma muito torta, muito doente. Esse padrão é criado para que a gente viva lutando por ele, não para que a gente consiga chegar lá. Isso que é o mais cruel. Chegar lá é impossível, minha gente. Ele é criado, então, para que a gente seja eficiente dentro da engrenagem dessa sociedade, para que a gente ajude a produzir riqueza. É para comprar mais, é para querer ser melhor do que os outros, é para isso. Está tudo montado para a gente ser infeliz. Vendem uma felicidade inalcançável que as pessoas perseguem, sempre infelizes. Toda essa estrutura esconde de nós o fato de que agir em nome do bem comum, do todo, dá muito mais satisfação do que agir só em nome do próprio prazer e do próprio sucesso. É por isso que o nosso mundo está cheio de gente que chega numa floresta e só vê ali lenha para sua fogueira. Um verdadeiro horror. Agir com significado, por conta dessa estrutura social em que nós vivemos, em geral não parece muito atraente. E sabe por quê? Porque para levar uma vida significativa, não egoísta, a pessoa precisa se esforçar. Ela precisa estar pronta para desistir de alguns prazeres egoístas e momentâneos em prol dos outros.
Na verdade, o que a pessoa descobre ao chegar nesse estágio é que atos que trazem a felicidade nem sempre trazem prazer. Olha só que interessante, eles podem exigir trabalho duro, privação, esforço, tendo a felicidade só como produto final e não como prêmio imediato, como é o caso do prazer. Aí muita gente pensa assim, eu não posso desperdiçar o meu tempo e o meu esforço fazendo coisas boas para os outros, em prol do mundo, em prol da comunidade. Não, eu preciso priorizar o meu conforto, a minha alegria. Ela é que tem que vir em primeiro lugar. Se eu vou me esforçar, então o mais justo é que seja para fazer o bem para quem? Para mim, só para mim. Mas então, minha gente querida, não é possível ser plenamente feliz nesse mundo? O fato é que a psicologia positiva que nós estamos estudando chega só até esse ponto. Sem dúvida ajuda muito. É bem legal a pessoa pensar em ter engajamento e em buscar algo significativo nas suas atividades. Mas chega num ponto em que nós encontramos problemas, limitações. O fato é que a psicologia positiva chega só até aqui. Ainda bem, minhas queridas, meus queridos, que nós somos buscadores espirituais. E então nós podemos ir além. No que toca a esse tema tão importante para todos nós, a felicidade, as linhas espirituais se dividem também. E basicamente em dois caminhos. Tem linhas espirituais que prometem a felicidade plena só no futuro. Mas tem outras que garantem que sim, é possível realizar a felicidade agora. Ela está acessível para nós aqui, neste momento. Vamos começar falando das linhas espirituais que prometem a felicidade plena no futuro, em outros planos da criação. Muitas linhas espirituais afirmam que, sem dúvida, existe felicidade, além dos planos de satisfação que nós já falamos até aqui: prazer, engajamento e significado. O detalhe é que essa felicidade plena não é conseguida já e nem aqui. Existe uma felicidade plena e duradoura, sim, mas ela só existe em mundos que estão além deste, depois da morte, no céu, no paraíso. Se você tiver fé e merecer, um dia você vai chegar lá. A crença de algumas linhas religiosas, então, é essa, que após a morte nós podemos ir para locais melhores, mundos melhores, ambientes onde a gente pode encontrar formas mais refinadas de diversão e de prazer, coisas sutis, maravilhosas, às quais nós não temos acesso aqui nesse mundo material, humano. Muitas religiões têm concepções desse tipo. No mito cosmológico iorubá, por exemplo, Olorum, ou Olodumaré, o Deus Supremo, cria o universo com 9 mundos ou planos, com diferentes graus de evolução. No budismo, enquanto o ser não alcança a iluminação, ele está sujeito a renascer nos vários mundos ou bardos, que são como planos astrais. Alguns são felizes e outros são infernais. Isso segundo o budismo. Em resumo, muitas linhas espirituais concebem planos, camadas de céu ou paraíso e camadas também de planos inferiores. Algo similar a hotéis. Hotéis 3 estrelas, 5 estrelas, 0 estrelas, menos 5. Há então planos muito espirituais e divinos e há outros planos que são legais, divertidos e finalmente há outros planos terríveis. Muita gente incerta sobre a realidade de outros planos a serem encontrados após a morte, ou insegura sobre a qualidade desses planos, prefere tentar ser feliz aqui mesmo, não é? Então, essa pessoa se apega à ideia básica que estávamos comentando antes, de que ela precisa de quê? Juventude, beleza, saúde, riqueza, poder, energia, educação, etc, etc, para conseguir essa felicidade. Quanto à religião, ela serviria para dar esperança de que existem lugares onde a pessoa poderá ser ainda mais feliz depois. Algumas religiões se aproveitam para fazer barganhas. Para merecer ser feliz depois, você tem que ter um bom karma.
você tem que ser bom com os outros, você tem que doar uma parte do seu salário aqui para a nossa igreja e por aí afora. A ideia é fazer coisas boas para ser premiado, gerar mérito para poder ser feliz depois. Tem até um lado bom, porque induz a pessoa a ter boas atitudes. Mas, minha gente, é uma visão muito utilitária, interesseira da espiritualidade. Serve muito bem como o primeiro passo, claro. Se a pessoa faz o bem querendo recompensas, não é o ideal ainda, mas pelo menos ela já está fazendo o bem, é um bom passo. Muita gente busca a felicidade dessa forma, lutando por prazeres neste mundo e aguardando por algo melhor ainda num próximo mundo. Mas, minha gente querida, considerem agora uma história exemplar que é contada no hinduísmo. Um cachorro que rói um osso. Ele rói o osso para ter prazer, não é verdade? Esse cachorro acaba machucando as suas gengivas sem perceber. O cão então começa a provar o gosto de quê? Do seu próprio sangue. E ele gosta, ele se anima. Nossa, que osso saboroso! Mal sabendo que o sabor está vindo dele mesmo. Não é uma história lá muito poética, não é mesmo, minha gente? Mas os Vedas dizem que nós humanos fazemos exatamente a mesma coisa que esse cachorro. Nós agimos acreditando que o prazer e a felicidade estão no mundo lá fora, através da comida, da música, arte, atividades da vida, sexo, prazeres, etc. Mas tudo isso é ilusório. Não é do mundo externo que vem a felicidade. A felicidade vem de nós mesmos. Bom, esse é o grande pulo do gato e a deixa para a gente falar de quê? Das linhas espirituais que acreditam na iluminação, na realização. Ou seja, que acreditam que é possível ser feliz não por causa dos prazeres externos ou então no mundo futuro, mas sim aqui, agora. Essas linhas espirituais que acreditam numa felicidade plena são as linhas que acreditam que os seres podem se realizar, podem despertar, podem conhecer a sua verdadeira identidade divina e, portanto, realizar a sua felicidade agora. A base do budismo é aquilo que o Buda chamou de 4 nobres verdades. A primeira nobre verdade se chama dukkha, a verdade de que a vida neste mundo é sofrimento. A segunda nobre verdade, trisha, é que existe uma causa para o sofrimento. E a causa sabe qual é? O desejo e a aversão que vem junto com o desejo. A terceira nobre verdade é que existe um fim para o sofrimento. Ufa, ainda bem, não é verdade? O mundo é sofrimento por causa do desejo e da aversão, mas existe um fim para o sofrimento. Vejam então que o budismo não é pessimista, pelo contrário, existe solução. Essa terceira nobre verdade que traz o fim do sofrimento se chama nirvana, liberação, realização. Em seguida vem a quarta nobre verdade chamada marga, que ensina o método para ir além do sofrimento e se realizar, atingir o nirvana. O método budista de superação do sofrimento é um caminho óctuplo, que se divide, portanto, em 8 caminhos. São práticas ou sadhanas, sobre as quais nós podemos falar com mais detalhes num outro episódio aqui do canal. O que nos interessa aqui é que a intenção dessas sadhanas, dessas práticas espirituais do budismo, é levar o praticante à realização de uma felicidade que está além da impermanência do mundo concreto, que está além dos desejos e aversões. Uma felicidade que no budismo existe em Ananta, o vazio além das aparências da existência. O Advaita Vedanta, a doutrina hindu da não dualidade, segue um caminho semelhante. Ao estudar os níveis da felicidade humana, ela fala nos seguintes estágios. Primeiro, nós temos Kama, K-H-A-M-A, Kama, que significa prazer, desejo de prazer. Um primeiro estágio, portanto, idêntico
ao encontrado nas pesquisas da psicologia positiva. Em seguida vem Artha, que significa poder, riqueza, status, conquista daquilo que nós queremos, posses. Esse estágio tem a ver então com o quê? Com esforço, carreira, trabalho, realização profissional. Isso é muito semelhante ao fator envolvimento que nós vimos na psicologia positiva. Em seguida vem Dharma, que significa lei natural, mas que nesse contexto significa religião e moralidade. Agir de forma dhármica é ser menos egóico, é agir em benefício dos outros, é estar a serviço do todo, da comunidade, da sociedade. A ação dhármica, então, é a base do Karma Yoga, sobre o qual nós falaremos em outro episódio aqui do canal. Esse estágio é muito semelhante ao significado ou propósito que nós vimos na psicologia positiva. Interessante identificar esses pontos de contato em linhas tão diferentes, tão diversas, tão separadas pelo tempo, não é mesmo? Muito bem, esses estágios da felicidade estão todos dentro do plano dual ou do plano da manifestação, para usar a nomenclatura hindu. Nesse plano, a felicidade pode ser maior ou menor, mas ela é sempre relativa, sempre incompleta, parcial. Mas o Advaita também acrescenta, assim como o budismo, um outro passo, o passo da iluminação. No caso do Advaita, ela se chama moksha, ou realização de Brahman, a consciência pura. Essas linhas espirituais acreditam então, cada qual com a sua nomenclatura, que o ser pode realizar a sua divindade e, portanto, a sua felicidade agora, neste momento, nesta vida. O grande diferencial dessas linhas espirituais que creem na realização é o seguinte: elas demonstram que a verdade não muda, independente das suas experiências. Mesmo que você visite todos os mundos, todos os céus, paraísos, planos, bardos, permanece o fato de que você é sempre aquele que testemunha tudo. O prazer que você está provando nunca vem de fora, nem do mundo, nem dos céus. Trata-se do seu próprio prazer. O fato é que aquilo que você está provando é sempre você mesmo. É uma verdade bastante sutil, minha gente. E só com o desenvolvimento espiritual e a expansão da consciência, nós podemos estar seguros dela. Mas o fato é que nós não somos um sistema corpo-mente com o qual a maioria das pessoas se identifica. Nós não somos nem mesmo os nossos corpos sutis. Não somos as nossas ideias, pensamentos ou emoções. O que nós somos realmente transcende a tudo isso. É a testemunha de todas essas manifestações ou experiências. É o experimentador supremo, a própria existência imutável ou consciência pura. Satchitananda, para usar o termo hindu. Ser, consciência, felicidade. Hoje, nesse episódio, nós estamos abordando o quê? O aspecto Ananda do nosso ser, que significa contentamento ou felicidade. O puro êxtase de existir. O êxtase da existência, um aspecto da consciência pura que deve ser encarado do seguinte modo: não importa em que mundo ou plano nós estejamos, não importa o que aconteça neste mundo, não importa se a mente e o corpo estão tendo prazeres ou sofrimentos. Seja como for, nós já somos a felicidade em si. Nós somos a única felicidade que nós podemos almejar e possuir. O que acontece é que quando nós temos desejos, quando nós queremos algo, nós sentimos que somos limitados e que só seremos felizes se nós conseguirmos alcançar o nosso desejo. Nós seremos felizes se nós pudermos ver tal filme, ou se nós pudermos viajar para tal lugar nas férias, ou se nós pudermos nos relacionar com tal pessoa que nós gostamos. Todas essas ideias ou desejos que surgem na mente
na verdade, só servem para quê? Para obscurecer a nossa própria felicidade inerente. Mais do que qualquer objeto externo, o nosso maior objetivo deveria ser cultivar uma mente controlada e satisfeita como primeiro passo. Através de técnicas como a meditação, por exemplo, mas principalmente através do esclarecimento sobre quem realmente nós somos, a tensão mental diminui e a nossa felicidade inerente se torna mais clara. Vamos pensar com cuidado, minha gente querida. Se a felicidade está dentro de nós, se nós somos aquilo que nós estamos buscando ao longo de toda a nossa vida, ao longo de todas as nossas vidas, na verdade, se isso sempre esteve aqui o tempo todo, o que é que me impede, então, de ser feliz? O que me impede é não conseguir ver isso. Nós não vemos isso quando nós estamos o quê? Obscurecidos. Obscurecidos pela mente inquieta, turbulenta, pelos desejos que fazem a mente borbulhar. É preciso então encontrar formas de acalmar a mente e deixar ir esses desejos em vez de lutar o tempo inteiro para satisfazê-los. É preciso se desapegar. Todas as sadhanas, todas as práticas espirituais servem justamente para isso, para nós aprendermos a ter mais firmeza, para que aprendamos a nos controlar, nos acalmar, a sermos senhores e não escravos do nosso aparelho, do nosso corpo-mente. Esse é o primeiro passo no caminho espiritual, aquele em que você compreende que não é o corpo-mente, mas sim a consciência. Fica faltando então o quê? O segundo passo, que é o da unificação, da compreensão de que tudo que existe é a própria consciência una. O Vedanta fala em moksha, o estado que revela Brahman, ou a consciência pura. O budismo fala em samadhi, o estado que revela o nirvana, o vazio essencial da existência. A lição mais importante aqui é que não somos o ego, não somos o eu inferior, cheio de desejos e aversões. Na verdade, nós somos o eu superior ou divino, a consciência que brilha com contentamento eterno, aquilo que nós realmente somos. A realização traz ao buscador a certeza de que há sim prazeres e dores em vários níveis do plano dual da manifestação, tanto no plano físico quanto nos planos sutis. Mas a felicidade verdadeira não vem dos desejos e aversões desses planos duais. Ela vem sim do ser divino, da testemunha universal que é pura paz, aquilo que nós realmente somos. Quando, como buscadores, conseguimos alcançar esse estágio de compreensão do eu superior, nós descobrimos que a felicidade é nossa propriedade, ela já pertence a nós, porque ela é o que nós somos em essência. Não há absolutamente nada de errado em ter propósitos práticos na vida, como obter um diploma, cuidar da família, ter uma boa carreira. Muito pelo contrário. Isso pode trazer estabilidade, pode trazer satisfação. Além disso, é muito bem-vindo buscar dar propósito e sentido à vida, agindo em benefício de todos, lutando por um mundo melhor para todo mundo. Mas, se o que você busca é a felicidade real, aquela que não está sujeita à mudança e nem à morte, então é preciso que você realize a verdade sobre você mesmo. Em outras palavras, você precisa realizar a Deus. A felicidade que não está nas posses externas, mas que é a nossa própria natureza luminosa interior. Muito bem, por hoje é só. Se você gostou desse episódio, eu te peço que, por favor, deixe seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever aqui no canal. Só assim nós poderemos seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Muita paz e felicidade em sua vida.